Mateus, capítulo 28, versículo 16. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Vamos deixar? E a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o que aconteceu? O adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É muito forte essa passagem, né, pessoal? Quando a gente vê aqui o encontro, né, do Senhor Jesus com os discípulos, fica bem evidente quando a gente lê aqui: e quando viram, o adoraram. Quando os discípulos viram Jesus, o adoraram. Mas foram todos? Não. O que aconteceu com alguns? Duvidaram. E eu fiquei pensando muito nisso. E a verdade é que existem duas formas de você seguir Jesus. A forma verdadeira, que é como um verdadeiro adorador. Só que para adorar você tem que acreditar, você tem que crer. Você não adora algo que você não acredita, que você não confia, algo que você não... Para adorar você precisa acreditar. Por outro lado, existe os que duvidam. E eu não estou falando aqui dos fariseus hipócritas que seguiam Jesus e que duvidavam de que Jesus era, né, o Filho de Deus. Eu não estou falando desses homens, eu estou falando dos seguidores. Nós estamos falando dos seguidores. Os discípulos eram os seguidores. Dentro desse grupo, dessas pessoas que escolheram seguir Jesus, existia ali aqueles que acreditavam em Jesus, acreditavam em tudo que o Senhor Jesus pregou, em tudo que eles viveram, e existiam aqueles que duvidavam, que duvidavam. E quando eu falo dessa dúvida, eles verem ali Jesus ressuscitado, eles não só duvidaram ali do milagre, eles não tiveram apenas dúvida do milagre, eles estavam duvidando do chamado deles, do ministério deles. Vamos fazer uma reflexão. O que faz a gente pensar, né, que homens escolheram seguir e viver com Jesus por anos da sua vida, se no final eles não iriam crer? E isso mostrava que tudo que eles viram e ouviram antes não tinha valor. Para pensar. Esse louvor que nós acabamos de colocar aqui, o que é esse louvor? Que palavras são essas que nós acabamos de colocar? São as palavras do próprio Senhor Jesus nas últimas instruções que Ele dá ali para os discípulos. Ele dá aquelas instruções, Ele fala o que iria acontecer, e por 3 anos ali, mais de 1000 dias, aqueles homens acordavam e dormiam vendo o milagre. Talvez você fale: pastora, mas também não é fácil, né, acreditar na ressurreição. O milagre era normal. Lázaro morreu, Jesus: opa, Lázaro, sai para fora.
E os discípulos estavam aonde quando isso aconteceu? Do lado dele. Veio um monte de leprosos, sai todo curado. Aonde que estavam os discípulos? Do lado dele. Um endemoniado que se bate no chão, que se cai, que o pai está desesperado porque o filho é lunático. O pai vem, clama, e ele fala: você tem que acreditar. E ele fala: me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aquele pai fala, e o filho ali endemoniado é o quê? Liberto. E aonde estavam os discípulos? Lá. Quando a mulher chega lá com a sua filha, miseravelmente, né, que a Bíblia fala, miseravelmente endemoniada, e aquela mulher ali, cananeia, chega lá, a mulher que ele compara aos cães, né, e aquela mulher sai de lá justificada. Onde estavam os discípulos? Olha o que os discípulos viam, o milagre, o que esses homens viam. Nenhum de nós aqui nunca vivemos o que aqueles homens viviam todos os dias. Aqueles homens, eles viviam um milagre. Eles ouviam a pregação de Jesus. Não era igual é hoje, a gente ouve aqui a pregação 3 vezes na semana, na igreja. Eles ouviam a pregação de Jesus o dia inteiro. Aonde o Senhor Jesus estava ensinando, pregando, de qualquer coisa que o Senhor Jesus fazia. Tem que pagar o imposto. Vou dar uma lição para eles. Lembra? Que ele vai, pega o peixe. Olha, tudo, Jesus, tudo que Jesus viveu. Jesus estava ali vivendo, ensinando esses discípulos. Só que chega no final, a gente vê que tem os que creem, e mesmo assim, esses mesmos discípulos duvidam. Não pode ser. Não pode ser que o Senhor ressuscitou. Poxa, eles viveram por 3 anos ali algo, acreditando num propósito para no final não acreditar. E eu faço uma comparação, eu fico olhando e falo: puxa vida, o Senhor Jesus falando ali o que ia acontecer, o que o Filho do Homem ia ter que passar, Jesus falando, e eles não acreditando, e Pedro falando: não, Senhor, Deus não quer, não, imagina se vai acontecer isso não. Eles não querendo ouvir, dar ouvidos para o que o Senhor Jesus falava ali, mas eles estavam lá, cumprindo, para no final não crer. E isso não pode ser a realidade da nossa vida hoje. Hoje nós vivemos sob uma promessa. Hoje não é a promessa da morte e ressurreição de Jesus. Isso já passou. Jesus já veio a primeira vez, já cumpriu essa promessa, a primeira vinda. Aí ele morreu e ressuscitou, cumpriu essa promessa. E hoje existe uma outra promessa, que é a sua segunda volta. É quando ele virá para buscar a sua igreja. Mas sabe o que eu vejo dentro da igreja? Pessoas que estão dentro da igreja, são seguidores que creem nisso, e por crer, cuidam da sua fé, por crer, vigiam, ouvem, dão ouvidos aos ensinamentos. E outras pessoas estão dentro da igreja. Lembra que nós estamos falando de seguidores, de pessoas dentro da igreja. Vocês estão aqui dentro da igreja, discípulos de Jesus, a igreja dos discípulos de Jesus. Você se considera um discípulo de Jesus, mas não crer. E quando eu falo não crer, em muitos aspectos, duvida. Tem gente que está aqui e a sua fé é fraca, porque na verdade ela duvida de que Jesus vai voltar. Na verdade ela tem dúvidas. Por isso que ela, quando vem o pecado, ela não luta contra aquilo. Porque ela ouve que Jesus vai voltar, ela ouve que aquilo é errado, que não deve ser feito, mas ela faz mesmo assim, porque na verdade ela duvida. Na verdade ela ouve a palavra, mas aquilo ela não toma como a verdade absoluta da sua vida.
Você consegue entender? Como discípulos, a gente precisa escolher qual tipo de discípulos seremos. Os verdadeiros discípulos, aqueles que o adoram no Espírito e em verdade. E adorar a Deus significa adorar em todo momento, em toda situação. E para adorar eu preciso acreditar. E quando eu acredito, eu vigio, eu observo a palavra. Quando eu acredito que a Bíblia é real, quando eu verdadeiramente sei isso aqui é real, eu tomo isso aqui como um manual de instruções para a minha vida, ou eu apenas venho para a igreja, sento, ouço a palavra igual alguns discípulos ouviam. Eu penso em Judas Iscariotes, é o mais extremo, o que traiu Jesus, né? Você sabe, conhece a história lá no final. Eu penso em Judas Iscariotes, quantas pregações ele ouviu. E ele estava na posição de discípulo. Ele também acordava e dormia com Jesus. Ele também via os milagres que os outros viam. Mas qual foi o fim? Ele não se deixou ser transformado por aquilo que ele ouvia, por aquilo que ele estava ali aprendendo. Ele não se permitiu aprender o que Deus queria que ele aprendesse. Alguém ia ter que trair, mas não precisava ser ele. Ele escolheu estar nessa situação, porque ele escolheu não crer. No final ele creu tarde demais. Tarde demais. Quando ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Você sabe que muitos cristãos vão perceber tarde demais. Cristãos não. Os cristãos, eles vão com Jesus. Muitos discípulos, seguidores, que se colocam nessa posição, mas que não agem conforme deveriam, né? Quando Jesus voltar, vai sentir esse mesmo desespero. Jesus voltou. Eu ouvia desde quando eu nasci, desde pequeno, que Jesus ia voltar. Já tinha virado um clichê na minha cabeça, algo comum, algo que todo mundo fala. E aí ele voltou e eu tô aqui, eu fiquei. Vai ser a mesma sensação que Judas sentiu. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu perdi a chance. Nós precisamos dar ouvidos hoje para o que o Senhor está falando. A gente precisa dar ouvido para aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração nessa manhã. Qual tem sido a nossa postura como seguidor? É acreditando ou não? É vivendo aqui? Vivendo as promessas do Senhor? Ou apenas ouvindo, entra por um ouvido, sai pelo outro? A gente prega, fala, ensina, você sai da igreja, continua tudo igual. A palavra não tem impacto. Você não deixa a palavra ter impacto. Agora eu te pergunto, o Senhor Jesus aparece, né, aos seus discípulos, e ele dá aqui uma promessa. Ele deixa aqui uma promessa para eles, né? Ide, ensinais, isso aqui está resumido. Se você for lá em Marcos, está mais detalhado, mas como aqui declara bem, lá ele fala, né, que o Senhor Jesus, em Marcos fala que ele bateu de frente com a incredulidade dos discípulos, mas aqui ele faz o adoraram e duvidaram, por isso que eu quis usar essa passagem. Mas aqui existe uma promessa de ir, ensinar as nações, batizar em nome do Senhor, ensinar, né, a guardar, fazer tudo, e ele fala que ele vai estar com eles. Não existe uma promessa sobre os discípulos daqui? Existe. Sobre os 11 daqui, no caso, né? Porque Judas já não estava mais aqui. Existe essa promessa, mas e aí, quem foi que se permitiu viver essa promessa? Quem? Porque eu
eu sei que os que duvidaram, se eles não mudaram a postura deles aqui, o ministério deles foi enterrado aqui mesmo. Alguns discípulos a gente conhece a história, a continuidade, outros a gente não sabe. Outros a gente não sabe. Existem estudos teológicos, de livros fora da Bíblia, que fala sobre um discípulo, um outro, qual foi o fim e tal. Mas ninguém sabe a realidade, a certeza, né? Se você perceber, fica bem evidente os discípulos que deixaram, né, isso acontecer, e teve alguns que simplesmente parece que a história ali não continuou. Talvez tenham continuado, talvez não está descrito ali, mas nós não sabemos. Eu só tenho uma certeza, a certeza de que aqueles que duvidaram e não se arrependeram nessa situação, e não passaram a crer nessa situação, os que duvidaram, enterraram o seu ministério. Como eu falei, ele está mais do que duvidando de um milagre, que era o Senhor Jesus ressuscitado, eles estavam duvidando do ministério deles, dos chamados deles. Eles estavam duvidando do que eles viveram 3 anos, da decisão deles de viver 3 anos ali, viver, seguir, ouvir aquele homem todo aquele tempo para nada. Então eles estavam duvidando do próprio chamado. É isso que a gente faz quando a gente não crê. Quando a gente não crê, a gente está duvidando do nosso chamado, a gente está duvidando, sabe, das promessas que Deus Ele separou para a gente. A gente precisa acreditar, confiar, mas tem gente que não crê, tem gente que duvida. Ela está aqui, ela fala, ela começa a ela não acredita que existe conserto, ela não acredita que exista jeito para ela já não acredita mais, talvez por errar tanto, por falhar tanto, ela nem acredita mais nela mesma. Como eu falei, quando você não acredita em Deus, você está desacreditando de si mesmo, do seu próprio ministério, da sua decisão de estar aqui. Então é o quê? Estar aqui é o quê? Uma perda de tempo? Você não pode duvidar da sua decisão de servir a Deus. Você compreende? Você precisa confiar. E quando a gente acredita em Deus, acredita nas promessas dele, a gente enquadra a nossa vida naquilo. Os discípulos enquadraram a vida deles nas promessas de Deus. Eles saíram de lá, os discípulos que creram saíram de lá para viver as promessas de Deus, para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus havia iniciado. Saíram de lá para curar, para salvar, para libertar. Eles saíram de lá para viver o milagre. E talvez você esteja aqui e você fala: poxa, pastor, eu estou tão desacreditado da fé, tão desanimado. Parece que eu estou assim, desanimado, sabe? Deus está querendo te dar um chacoalhão. Você sabe que aqui fala sobre os discípulos que adoraram, os discípulos que duvidaram. Mas você sabe que quando Jesus morreu, os discípulos foram para onde? Pescar. Voltar a ter o quê? A vida de antes. A vida de antes. Porque algumas pessoas são assim, quando acontece um baque na vida delas, elas se tornam ao passado. Elas simplesmente apagam. Poxa, aqueles 3 anos ali. Então, eu entendo que praticamente todos os discípulos naquela situação não estavam crendo. Mas algo teve que mudar ali no meio do caminho. Jesus fez algumas aparições e foi ensinando para eles. E a gente precisa aprender a confiar. Porque se a gente não confiar, a gente não vai conseguir alcançar as nossas vitórias.
E se pela misericórdia de Deus a gente alcançar as nossas vitórias, a gente vai chegar nesse lugar com vergonha. Sabe vergonha? Quando uma pessoa não crê no milagre de Deus, aí o milagre acontece, ela fica envergonhada, puxa, eu não acreditei. Sabe esse sentimento, que foi o sentimento que Pedro sentiu quando Jesus pergunta 3 vezes para ele, lá fala 3 vezes para ele: tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus lembra ele do chamado dele e ele fica triste, né? Porque o Senhor Jesus faz 3 vezes para ele se lembrar das 3 vezes que ele negou o chamado dele lá atrás. E ali ele fica naquela situação envergonhado, acredito eu, entristecido. Quer dizer, a gente precisa acreditar para a gente não estar nessa posição, sabe? De receber algo e se achar indigno daquilo, tipo, ter vergonha daquilo, ou até mesmo da gente perder coisas, sabe? Porque se o Senhor Jesus voltar hoje, o seu arrependimento posterior não vai fazer você subir, entende? Você precisa se arrepender hoje, você precisa entender hoje, você precisa entender que você é diferente. Uma pessoa que se afasta da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor, ela desacreditou de tudo que ela viveu. Às vezes a gente vê crianças na fé, né? E aí crescem, viram adolescentes, tem hormônios, tem na escola outra realidade, aí começa a trabalhar outra realidade, as pessoas do mundo ali vive outra realidade e a pessoa fica ali, né? Outros ali se afastam dos caminhos do Senhor e se afastam porque deixaram de acreditar no seu chamado. Quando Deus te escolheu para ir pregar o Evangelho, ensinar, quando Deus te chamou para receber essa promessa aqui de que Ele vai estar com você todos os dias até a volta dEle. Essa é a promessa. E você precisa acreditar nessa promessa, vencer a dúvida. Quando a gente olha aqui os ensinamentos de Jesus, existem muitas passagens que ele usa a frase: acredite, 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 acredite. Não duvide. Lembra lá? Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sempre não duvide, sem duvidar. Sempre aí, peça com fé, sem duvidar. Se você olhar, a luta mesmo que a gente vive é contra a dúvida. Eu acho que a dúvida é a maior luta do cristão. Você precisa escolher. Se você vai estar aqui ouvindo a palavra de Deus duvidando, não é bem assim do jeito que a pastora está falando. Não é bem desse jeito. Mas eu posso sair, viver minha vida, depois eu me arrependo, eu volto. Mas parece que os meus amigos lá fora riem tanto, são tão felizes, porque é mentira. Nesse mundo da ilusão, já é expert de ator, atriz, as pessoas sorriem para contagiar um coração podre, um coração querendo morrer, as pessoas assim. Eu até sempre falo, eu sempre falo isso daí para os adolescentes. Falei, sabe, na escola, sabe aquele amigo que mais bagunça todo mundo, que zoa todo mundo, que parece um bonzão, que ri, que faz... É o mais triste. Pode ter certeza, é o mais triste. É o que em casa tem problema, é o que em casa... Quanto mais a pessoa parece ser nesse mundo para querer te convencer para ir para lá. Esse mundo é um mundo de falsidade. E a gente precisa fugir dele. Você precisa entender
E acreditar que você é diferente, acreditar que sobre você existe uma promessa. Existe uma promessa de que Jesus quer estar com você todos os dias. Existe essa promessa de que Ele te chamou para pregar o Evangelho dele. Existe uma promessa de que o amor de quase todos desse mundo vai se esfriar, mas você não. Existe uma promessa. Existe uma promessa sobre você, então acredite. Acredite na promessa que existe. Não faça do tempo que você tem aqui na igreja uma perca. Olha para você. Talvez você esteja aqui há alguns meses, outros há alguns anos. Esse tempo que você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus não pode ser uma perca de tempo. Precisa ser um momento de aprendizagem para a sua vida. Para você crescer, para você vencer, para você prosperar com Deus. Amém, pessoal? Creia. Creia, acredite. Acredite nas promessas que Deus tem para você. Sejam elas quaisquer tipos de promessa, promessa de cura, de libertação, de milagre, promessa de vida sentimental. Mesmo que seus olhos não vejam, mas acredite, confie. E principalmente acredite que você é um discípulo verdadeiro. Acredite em Jesus de fato. Porque você não vai crer em nada do restante se você não crer aqui primeiro. Se você não crer no seu chamado. Creia que de todas as pessoas aí fora perdidas, Deus escolheu você. Por isso que você está aqui, ouvindo a palavra dele, aprendendo. Olha o privilégio. Aqueles discípulos tiveram o privilégio de ouvir o Senhor. E vocês hoje estão tendo o privilégio. Nós estamos tendo o privilégio de ouvir a palavra do Senhor aqui através da Bíblia. Amém, pessoal? Amém. E a gente precisa aprender a colocar em prática. A gente precisa aprender a confiar. Pastor, é tão difícil, estou me sentindo desanimada. Pede. A palavra fala, pede. Porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha o que Tiago 1,6 fala. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. A onda é algo duradouro? Você já foi na praia? Vem a onda e o que acontece com a onda? O mar, o vento agita ali a onda, né? No mar ela acontece. Acabou. É algo duradouro? Aquele que duvida, a Bíblia compara com essa onda, que logo é levada. É aquela pessoa que ela chega na igreja, ela se forma, ela parece que ela cresce, ela vira ali e de repente ela, do mesmo jeito como ela cresceu, ela murcha. Esses são os que duvidam. Então tudo que você precisar, pede com fé sem duvidar. Puxa, eu estou desanimado, Senhor, me dá ânimo. Pede com fé sem duvidar. Se você duvidar, você vai ser como a onda. Não permanece. As pessoas vão ver até a sua grandeza aqui. Fulano está na fé, fulano parece estar na fé, fulano fez um teatro, um louvor. As pessoas vão te ver, mas da mesma forma, como elas vão ver você se formar, elas vão ver você o quê? Se acabar. Quando na verdade, os planos de Deus é para que você caminhe sobre as ondas. Para que você esteja acima de tudo isso. Amém, pessoal?